Ô, Fabiones, nossa, foi rápido, rapaz. aqui é ligeiro, Tô vendo. às vezes. Eu ia perguntar se eu tô no rápido aí. Às vezes. Gente, esse é o Newton, ele é um grande amigo meu, mas um irmãozão que eu tenho. Ele trabalha com acupuntura, medicina chinesa, quiropraxia, reiki, bioconexão. O cara é multitarefa, né? O cara é multitarefa. E a gente teve a ideia de fazer uma livezinha sobre isso. E aí, né, só para deixar a coisa um pouquinho mais difícil para o menino, eu estava pensando em fazer uma live por elemento, né? Isso quer dizer que dá para a gente aprofundar só um pouquinho aí. Né? O que você acha, Pouquinho. Newton? Uma boa, a gente consegue esticar bem a massa aí. Tem bastante coisa para ser falado, acho que para tudo a gente sempre tem assunto, né, Fabião? O que não falta é assunto, né? Né? Isso com certeza, sempre vai ter. Se a E gente quiser falar de cozinha e tempero, tem assunto. sim, sobre esoterismo tem assunto, sobre medicina alternativa tem assunto, Tem assunto. teorias das conspirações tem assunto. Teoria da conspiração é melhor, né? Tivemos Deixa, bastante. deixa a teoria da conspiração de lado. Deixa. Né? Muitas Então, conspirações. falando sobre 5 elementos, então, como você trabalha com medicina taoísta, né? Fala pra gente o que seria esse lance de 5 elementos? Bom, na verdade, sim, 5 elementos ele está dentro da medicina chinesa. Quando a gente fala de medicina chinesa, nós não estamos falando só de acupuntura, né? A gente está falando de uma série um conjunto de estudo, né? Uma medicina bem complexa e ao mesmo tempo simples, né? Os 5 elementos eles estão representados basicamente. Opa, Fabião, faltou um cafezinho aqui. Eu esqueço. Eu sou contra as cafeteiras, né? Então eu teria que ter feito filtrado. Você conhece meu sistema. Uhum. E então assim, a medicina chinesa, os 5 elementos eles estão baseados em conjuntos de órgãos e vísceras, né? Então você tem dentro da medicina chinesa o elemento fogo, que você tem o coração, intestino delgado, você tem o elemento terra, que é baço e pâncreas, você tem o elemento metal, que é o pulmão e o intestino grosso, você tem o elemento água, que é o rim e a bexiga, e você tem o elemento madeira, que é o fígado e a vesícula biliar. No fogo também tem o triplo aquecedor, né? Aí já entra um pouco a parte mais complexa do elemento fogo, né? Que a gente até comentou. Não, mas a gente vai falar disso mais para frente, mas também tem isso. Né? Dentro do elemento fogo você tem, né? O sub, né? Que é o pericárdio e o triplo aquecedor. Mas daí é um assunto um pouco mais complexo que a gente vai abordar no dia da live dos 5 elementos, do elemento fogo. Esse conjunto, né, são elementos da natureza, né, então o elemento metal você entra aí como os minerais. Como o chinês ele via os ciclos de transformação, né, de todo o processo. Então você tem a terra que nutre Você tem os ciclos da natureza, né? Vamos começar aí pelo ciclo da natureza, primavera, verão, outono, inverno. Tudo isso afeta, né? Como também a Terra funciona. Então, exatamente. a gente tem quando a Terra está fértil para poder dar as colher, coisas, né? Sim. Exatamente. Né? Então tem todo esse processo. Tem todo esse processo e também tem o processo natural, né? De um que nutre o outro, que comanda o outro. Então, dentro dos diagnósticos da medicina chinesa, a gente trabalha dessa forma, né? Então a gente, quando alguém vem tratar alguma coisa com a gente dentro da medicina chinesa, eu não vou querer saber o nome da sua doença.
Eu vou querer saber qual o aspecto que está causando aquela doença. Então, dentro disso, a gente tem as patologias, né? Que pode ser calor, pode ser frio, pode ser umidade, pode ser fleuma, pode ser vento. Isso eles interrompem o fluxo natural da energia dentro do nosso corpo, dentro desses 5 órgãos e 5 vísceras, né? Então, dentro disso, a gente tem várias características também, né? E cada elemento, né, a gente consegue perceber, né, com o tempo, né, que você vai estudando, que você vai, na verdade, não só estudando, você vai praticando, né? Estudar. Praticando, porque o estudo é uma coisa, na prática é outra totalmente diferente, né? Diferente não, né? Mas você começa a ter sensibilidade para perceber cada teoria que você aprendeu, né? Então, por exemplo, e acho que isso é legal até dentro da leitura do rosto, né, Fábio? Que você tem os rostos dos elementos, né? As pessoas que têm uma predominância dentro de algum elemento, acaba trazendo essas características, né? Por exemplo, não semana passada, né? A reflexologia também, né? Você consegue saber qual órgão, qual víscera, o que está pegando só de olhar no rosto da pessoa. Olhar no rosto, olhar no aspecto da cor da pele, olho, aí você tem os diagnósticos, né, pela língua. Sim. Esses dias, sábado, foi interessante, eu peguei um caso, né, de um cliente novo, um paciente novo. Ele veio que os médicos diagnosticaram ele com Parkinson, um rapaz jovem, 45 anos, 44, 45 anos. Nossa, já? Já. E aí, assim, nenhum exame levava para isso. E aí que eu comentei com ele, né? Eu falei, cara, eles não fecharam um diagnóstico e te enquadraram dentro de algo que eles achavam. Só que aí, assim, pela experiência, por você... pela vivência, né, você vai percebendo. Então a voz dele estava trêmula, feição avermelhada do rosto, dos braços, inchaço. Cara, eu falei, isso daí tem, dentro da medicina chinesa, tem outras causas e eu acho que muito mais tratável do que um Parkinson. Então, aí começa a pegar coração, vesícula. Total. Então, assim, o cara vermelho, a voz trêmula, energia muito fraca do coração, né? E aí a gente começou a trabalhar e ele falou, cara, eu prefiro confiar muito mais em você do que no me passar. Eu falei, pois é, porque assim, todos os seus exames estão lá nitidamente dando negativo para tudo que foram pesquisar. E aí não souberam o que fazer e jogaram para Parkinson, né? Uma vez eu atendi ele, um tempo atrás, antes dele começar a pesquisar sobre o que ele tinha, e até pela quiropraxia já teve uma melhora. Ele estava com o membro formigando, enrijecido, tal. Só de soltar a cervical dele já deu uma melhora muito grande e liberou o braço dele. Começou a ter um movimento mais livre, mais solto e com menos tremedeira, né? Então, assim, como eu estava falando, a medicina chinesa ela não vai olhar só o aspecto, o nome da doença. A gente vai pesquisar o que está causando aquilo. Para mostrar para o pessoal, né, questão de leitura de rosto, né, eu tenho aqui um mapinha, né, então a reflexologia, ó, o cólon transverso, duodeno, tudo intestino e embaixo, né, o que é água, fogo, metal, madeira e terra, né, em quais pontos do rosto a gente encontra a parte reflexa. Faz tempo que eu não vejo esse mapa, Fabião. Esse mapa aqui é novo, cara. Eu comprei um livro novo norte-americano. Tô apanhando para traduzir, mas ele é bem legal. Que legal, que bom. Muito legal. Show de bola. Para você ver o rim aí embaixo do olho, né? Pessoas com desgaste muito grande, que geram olheiras, né? Um desgaste da essência, né? Do Jing bem grande, né? A gente começa a perceber aquelas pessoas com olheira muito forte. É um desgaste muito grande, está afetando já a sua essência, né? O que é bem alarmante, né? Então, isso é uma das coisas, por exemplo, que a gente olha quando a pessoa chega no consultório para a gente tratar, né? Não, e não é só isso, né? A gente começa a ver as veias que estão mais saltadinhas, em que parte do rosto também, né? Então, tudo isso acaba trazendo informação. Você tem aqui os brônquios na aba do nariz, o coração no meio. E quando a pessoa bebe demais, ela tem não só
a pele mais dilatada nesse pedaço, né? Porque não é, os poros são mais dilatados, mas você vê as veias meio saltando ali, pedindo, né? Pelo amor de Deus, né? Me ajuda porque o negócio está bagunçado, né? Deixa eu passar maquiagem aqui. Não é nada pessoal, Newton. Às vezes tô de boa aqui, eu acho. É só raiva na vida. Tranquilo. Você tá tranquilo. Não, porque tem gente que nesse pedaço aqui começa a ter umas veias mais saltadas, né? Vem o fluxo de energia na flor da pele ali, a gente sabe que tem alguma coisa que não tá em desequilíbrio, né? Não tá rolando legal. Algo errado não está certo. Algo errado não tá muito certo. Né? Mas continuando. Então, basicamente é isso, assim, né? Fui dar uma pincelada para ter um panorama geral do que representa Você estava falando lá a medicina chinesa. Do Parkinson do menino? Sim. Então, foi só um exemplo, assim, de você ter os diagnósticos através daquilo que é mais sutil, né? Então, a pele vermelha já indica coração, a voz trêmula, coração, vento no coração, calor no coração. O olho um mais caído que o outro, com menos movimento. Então, você já começa a investigar outras coisas ali que já foge do diagnóstico médico tradicional, né? Por exemplo, pessoas que vêm com... Médico, eu acho interessante o diagnóstico médico, porque você vai lá e faz exames de vários tipos, né? E aí o médico vira e fala, olha, teu pulmão é o pulmão de alguém com 65 anos. O teu rim é o rim com 80 e tantos anos. O que eu entendo do que ele está me falando é exatamente, olha, você está com energia baixa nesses órgãos, então eles estão parecendo órgãos defasados, né? Tá zoado. Aí você pergunta, né? Pô, mas e aí, doutor, tem como resolver? Tem como, né? E tem, né? Tem, sempre tem. Você não tem remédio para isso. Você tem tratamento, você tem alimentos que você pode dar ênfase em cima disso. Sim. Né? A terapia é fantástica. E por onde a gente está começando o conjunto de lives, né, Fabião? Pelo receptor dos alimentos, né? É a terra. Né? É a terra. Então, assim, outra coisa que até ia comentar, né? Pessoas às vezes aparecem com a pele meio esverdeada, né? Cara, é fígado e vesícula. Assim, é básico. E assim, a pessoa reclamando de enxaqueca em certos pontos. Você sabe que naquela região passa o meridiano e aí tem a pele esverdeada. Você já começa a entender que você tem ali no elemento madeira, né, no fígado e vesícula. Você tem enxaqueca, né? Normalmente é nesse pedaço aqui, não é isso? Tem nessas partes lateral aqui também, você passa o meridiano de vesícula biliar, que é muito comum. E às vezes a pessoa chega com enxaqueca e fala, lateral. Você pega em média aqui, a hora que acaba a linha do cabelo, um pouquinho mais para trás, você aperta. Se a pessoa reclamar, putz, a dor de cabeça é igual essa dor que você está causando. Cara, é bloqueio nesse canal. Então você é meio que fácil de tratar. E às vezes isso daí acaba pegando a nuca também, porque ele passa na nuca. E aí você solta com a quiropraxia também, né? A tua linha de cabelo, ela tá profunda, né? Ela tá ficando cada vez mais para trás, Fábio. É meio que despedida, né? O coque é só para se despedir, né? Que já tá... Então, como ela fica mais profunda, não posso falar muito também, não. Ou então você pede para enrugar a testa, que terminou a última ruga aqui, você dá 1,5 centímetros, mais ou menos, né? Que é o tsum, né? Que é a nossa medida. Aí nessa linha aqui você acha o meridiano. 4 dedos para baixo você acha o meridiano de vesícula. Então são alguns macetes que a gente vai pegando no dia a dia, né? Então a gente olha tudo, né? O andar da pessoa, a disposição, a voz, como ela fala, a dinâmica, os movimentos, enfim, tudo isso a gente acaba analisando, né? O mais legal disso tudo é que você está falando dessas coisas assim, observar a pessoa andando, a voz, como é que não é, vai olhar o corpo também, né?
Lembra muito Reich, cara. É muito legal isso, porque... Eu não estudei, Fabião. Então, Você que está mas se aprofundando bastante nisso, né? exatamente. Veja, o Reich, ele não foi beber na cultura oriental, né? Tá. Mas ele conseguiu, por exemplo, transformar em ciência, né, o que o japonês chama de Ki, né, o Chi, a energia, Uhum. ele conseguiu comprovar cientificamente a existência dessa energia, né? Sim, Então sim. isso é muito legal, porque, porra, você vê o japonês falando lá há 5.000 anos, 6.000 anos disso, né? E de Sim, repente sétimo. precisa de alguém, né, aqui no Ocidente para falar, não, ó, tá vendo aquele negocinho azul ali em cima da célula, né? Aquilo é energia. É muito louco, Sim. né? Que ele Sim, chamou de sim. orgone, De né? quê? Orgone, Orgone. porque É, dá na verdade, vida eu acho que aos ele órgãos. traduziu para pro atual, né? Pro ocidental, talvez, né? Ele É, trouxe uma tradução para o ocidental, né? que a energia que permeia a vida, os órgãos, né? Do Sim, sim. organismo, Exatamente. O Jing, né? o, Jing. o Jing, né? Bom, Jing Ling. mas vamos lá. Então hoje a gente vai falar do elemento terra, né? E o Aham. elemento terra você falou que é o estômago E o baço. e o baço. Que veja, a gente se alimenta, vai cair tudo dentro do estômago, certo? Exatamente, Ali exatamente. É o começa grande caldeirão. é um grande caldeirão onde começa exatamente a dissolver todo o material, tudo aquilo que você comeu, para virar energia para ir para os outros órgãos, não é isso? Ele vai Então, fornecer energia para basicamente, todo mundo. de uma forma bem simplificada, assim, né? Tanto que, assim, no quadro, né, no, no gráfico, né, dos cinco elementos antigos, né, da chinês antigo, o elemento terra, né, ele ficava no centro. Então, ele saía daqui, Não esse é, amarelo aqui, sairia daqui e ia para o centro. é Então, um você outro tinha gráfico. fogo, era um outro gráfico, ele se tornava um outro gráfico. Por quê? Porque tudo se origina do alimento e da respiração, né? Uhum. Então, a importância dele era tanta, né? E é até hoje, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Eu estou como que era procurando o gráfico aqui. antigamente. Aqui, ó. Ele era assim. Beleza, você está no livro. Consegue ver aí? Consigo, opa. Então você tem a terra no centro, metal de um lado, fogo em cima, água embaixo e a madeira do outro. Exato. E aí depois se transformou nesse. A gente forma até Pentagrama. uma estrela de 5 pentagrama, né? Então, assim, por que o centro, né? A partir do alimento é o que dá energia para o nosso corpo, né? Então você tem Exatamente. lá o estômago, que é o grande caldeirão, ele vai macerar aquilo ali que você comeu, ele vai dissolver com seus ácidos. Uma característica do estômago, né? O estômago, que ele é yang, que ele tem movimento, que ele dá o movimento, e ele é uma víscera, né? Então, e o baço, ele é energia yin, né? O zhang fu, né? Então, assim, o alimento entra no estômago, ele é digerido, ele é dissolvido, e o baço, né, na medicina ocidental, né, muitos médicos dizem que ele só serve para doer, né? Só que dentro da medicina chinesa, ele simplesmente é o principal órgão que nós temos, né? Para a gente ter um pouquinho de ideia aí, o baço é um dos grandes responsáveis pela formação da qualidade do nosso sangue. É o Xue, né? Pela medicina chinesa a gente chama de Xue. E então, assim, ele retira os nutrientes e forma o sangue, a qualidade do sangue, né? Também ele manda essa energia para o pulmão e também para o rim. E Junto do com o que eu pulmão, ele. estudei, dentro da metáfora oriental, é engraçado porque o que ele faz, né? O baço seria o estômago vai quebrar tudo em molécula e o baço vai transformar tudo aquilo, todo esse líquido que vem do estômago em vapor para mandar para o pulmão absorver
e jogar para o sangue, né? Na verdade, ele nutre com uma pequena parte de vapor, ele nutre o pulmão, né? Não é todo, ele não se transforma todo em vapor, ele transforma uma pequena parte em vapor, ele nutre o pulmão. Então, quando você tem problemas, às vezes, de baço ou de pulmão, você sempre tem, ou os dois sempre estão um pouco comprometidos, se é um ou se é outro, você entendeu? Então, por exemplo, se você tem problema no pulmão, o baço está um pouquinho zoado. Se você tem problema no baço, o pulmão também está um pouquinho zoado. Compromete. Inclusive também o rim, né? Porque aí você tem as dominâncias, né? Então, o baço, ele é mãe de pulmão, e o baço, ele é avô do rim. Então, o ciclo de controle entra nisso, né? Então, ele controla o filho e ele alimenta o filho e controla o neto, que seria o rim. Então deixa eu botar só para o pessoal enxergar direitinho aqui, né? Então sim, você tem o ciclo de geração aqui. Isso, certo? O ciclo de controle. Ciclo de geração, ciclo de controle é essa... de geração é o externo, né? É o então externo. O de controle é esse aqui, certo? Esse pretinho. O fogo controla o metal controla a madeira controla a terra controla a água, certo? Isso. E o de geração você tem, a terra é mãe de metal, que é mãe de água, que é mãe da madeira, que é mãe do fogo, que é mãe da terra. Então é mãe e avô, né, que a gente fala, né, o ciclo de controle. Uhum. E então assim, já entra esse aspecto aí da nutrição, né? Então ele também nutre, o alimento que você come também nutre a sua essência, né? Porque ele controla o rim é quem armazena a sua essência, vamos colocar assim, suas moedinhas do Sonic ali, né? Vamos colocar assim, né? Se você vem com uma Duracell ou com uma Evered, né? É no rim que você vai olhar. Que vai armazenar, exatamente. É o rim que vai olhar. Entendeu? Então assim, isso vai muito da qualidade daquilo que você se alimenta, né? Não só isso, né? Então, não só isso. Tem o lance, papai e mamãe, quando te fizeram, eles estavam bem, eles estavam chapados, qual que era? Né? Nem tanto tá chapado às vezes foi o que facilitou te fazer. Mas eles sabiam que eles estavam querendo ou você de repente aconteceu, né? Porque tudo isso também traz... eu sei que pode parecer duro, mas é assim que funciona. Sim. Não, por exemplo, eu nasci de 8 meses em agosto, Nilton. Papai e mamãe estavam entre Natal e Ano Novo. Com certeza eles não sabiam o que estavam fazendo. Então são os escorpinos, né? Que são filhos do carnaval, né? Agora, porra, falar que eu era o melhor esperma, pelo amor de Deus, né, velho? Eles precisavam ter cuidado melhor do rim e do baço dos seus pais. Então, vamos lembrar o seguinte, né? Na reprodução, né? O seu corpo, na ejaculação, né? Por isso que ele é tão importante, e as pessoas banalizam tanto, né? Mas no momento da reprodução, ele junta o que é de melhor dele para fornecer para a sua cria. Então, fomos nós, hein? E foi nós. Então, assim. Fomos nós. Papai tinha que se cuidar melhor, papai e mamãe, viu? Porque. Zoado, hein? Mas tá zoado. Já. Pula. Carro de locadora, né? Que o ano de fabricação não é tão grande, não é tão alto, mas a quilometragem é alta. Tá rodado. Né? Sem óleo ainda. Sem óleo. Que pariu. Então, assim, né, você tem esse aspecto da alimentação que vai nutrir o seu Ding, né, que é melhor. Então, assim, lembrando que, né, hoje em dia está muito na moda, muitas dietas fabulosas e também tomar um pouco de cuidado com isso, né, se você pegar os chineses, o que eles apoiam para comer, assim, e que nutre muito, né, o nosso corpo, são coisas que hoje em dia as pessoas abominam. Estão descobrindo hoje em dia muita coisa, né? Por exemplo, a gordura do porco, por exemplo, é muito mais saudável do que o óleo de soja, do que o óleo que as pessoas usam na comida atualmente, e é abominada, né?
E assim, para vocês terem uma ideia, né, pode até fazer experiência, né, em relação aos seus pensamentos, como eles funcionam, como eles estão, né, a qualidade dos pensamentos, da sua força de vontade, enfim, de tudo. Faz 3 dias de uma alimentação bem regrada, bem contendo salada, contendo... aí a gente pode entrar nos sabores, né, se você quiser, sobre cada elemento também, né. Mas você fazendo isso, você vai perceber, assim, sem comer tranqueira, que eu quero dizer, fast food, né? Nada de hambúrguer, né, Newton? Nada de hambúrgueres e empanadas logo na sequência. Pode ter hambúrguer, mas tem que ser hambúrguer... X-salada, porque ele é bem completo. Não, X tudo, porra. Que tem o bacon, a gordura do bacon ela é boa, pelo incrível que pareça. É verdade, pior que é. Não, eu sei. Pior que é verdade. Então, assim, isso vai melhorar os seus pensamentos. Por quê? O baço, uma das coisas que detona o baço, assim, muito, o poder de absorção dele, são excessos, né? Então, um excesso, por exemplo, de estudo, de atenção, de concentração, ele detona com o seu baço, né? Então, você geralmente, se você reparar que você está com déficit de memória e déficit de concentração, pode ter certeza que seu baço tá baleado aí. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente mais trata, na verdade, né? Eu pego muita gente, por exemplo, que está estudando muito para concurso, que tem uma carga de trabalho muito alta, pessoas que trabalham e estudam. Então, assim, a concentração, foco, né, Newton? Pré-ocupação, exato. Botar a palavra certa, é a pré-ocupação. Ela pega estômago e baço direto. Né? Direto. É muito comum, né? Pode falar. A Roseli falou aqui, né, que gelado também não é legal, mas o gelado ele afeta mais o rim, né? Ele afeta o rim, em alguns casos também os canais do baço, né? Mas é principalmente o rim, né? O rim ele acaba sofrendo mais com o gelado. O rim não gosta de... A medula, né, cara? Exato. Nutre a medula. Que mais? Nossa, cortei a linha de raciocínio. Você estava falando do baço, né? De excesso de pensamento, baço. Isso, excesso de tudo, né? Excesso de tudo que você fizer, preocupação, né? Sempre vai afetar o baço. Então, assim, vira uma corrente. Aí você acaba afetando os outros órgãos, por quê? Lembra aquele ciclo que a gente mostrou aqui? Ele se rompe. O estômago está aqui. Certo? Isso. Eles vão a energia do estômago é descendente, por exemplo, né? E aí as pessoas, por exemplo, com excesso de preocupação eu começo a me dar muita azia. Azia o quê? É uma energia errada do estômago, ela se torna ascendente. Então, geralmente, porque ela está sendo atacada pelo fígado. Então, assim, que é a raiva, né? Então é o sentimento de raiva. Então, quando você não consegue fazer as coisas, você começa a ficar com mais raiva, que começa a atacar o fígado, que o fígado começa a atacar mais o estômago. Aí o médico vira para você e fala que você está com uma gastrite nervosa, né? Isso. Então, e aí trata o estômago. A raiva é uma energia que vem do fígado. E a raiva, gente, a raiva não é uma energia ruim. Eu estava explicando isso para a Ana agora, né? Você tem... É uma energia que ela vai te gerar movimento, né? Sim, agora, sim, ela é necessária. Ela é necessária para a tua existência, né? Pô, eu não quero fazer cocô aqui na cama. Eu fico com raivinha, levanto e vou até o banheiro, porque senão depois tem que limpar tudo, né? Pior, né? Pior, né? Então, foi engraçado, uma vez eu estava abrindo tarô para uma cliente, e toda espiritualizada, toda zen, assim, né? E se culpando, se chicoteando de ter sentido raiva de uma pessoa. Eu falei, minha amiga, se você não sentir raiva, Deus vai arrancar o fígado. Você não se mexe, assim, você está sendo incomodado, você não está se manifestando, isso vai te adoecer. Então, assim, o fígado está ali gerando a raiva para você se manifestar e cortar esse tipo de abuso que você está sofrendo em relação a essa pessoa. Eu estava explicando para a Ana com relação à energia, né? Então você tem a energia da raiva e você tem a energia da libido.
né? Só que o pessoal acha que a libido é só energia sexual, é só para relacionamento de sexo mesmo, tá? Sim. Aí eu estava explicando para ela o seguinte, olha, pensa no seguinte, você tá com raiva, você vai fazer xixi na cama, você levanta a puta da vida para ir no banheiro fazer xixi. Mas você teve que deixar sua cama quentinha lá. Aí você tá com aquele puta tesão porque você vai viajar, certo? Você vai viajar, você nem dorme direito, mas você tá bem, e você levanta feliz da vida, que é a libido, a energia mais focada Sim. no prazer, certo? Sim. Então Sim. você levanta feliz da vida porque você vai viajar, né? Então uma energia te movimenta porque você está em busca do prazer, e a outra te movimenta também porque pela tá em busca do necessidade. prazer, porque você está evitando O alívio, o estresse, né? Você está evitando o estresse e o alívio te dá prazer, né? o alívio te dá prazer. Né? Exatamente. Mas só para diferenciar um pouquinho aí a questão das energias, né? Os sentimentos, né? Mas é a mesma, a energia é a mesma. É o que te traz movimento. Ela traz movimento. Então, assim, sentir raiva é bom, galera. Em excesso e sem colocar para fora ou sem achar meios e formas de você resolver essa raiva, aí causa doença. Então, a raiva ela sempre vai ser para te movimentar, né? A energia do baço, por exemplo, né? O sentimento do baço, ele é a preocupação, né? O excesso de preocupação, os pensamentos. Então, isso é algo que... O pensamento pega baço e estômago. Baço e estômago, exatamente. Então, e aí começa a colapsar todo o processo, como eu falei, né? E aí, quando a pessoa fala, né, da gastrite, pô, então eu tô com gastrite, eu tô com problema no estômago, é excesso de pensamento. Olha, é a raiva que vem do fígado, que gera um excesso de pensamento porque você tem alguma coisa que está te incomodando e você precisa resolver. E o fígado ele é ascendente, né? Então ele vai jogar essa energia para o estômago e vai tornar o estômago ascendente, que é o errado, né? E aí o médico vai fazer o quê? Vai te tratar o estômago, sendo que a causa está sendo o fígado. Exatamente. E aí, olha que legal, você joga o remédio no estômago, né? Que ele vai mascarar, na verdade, ele vai mascarar o que está ali, porque esse prazol que você toma aí, ele só mascara, tá? Ele tira a sensibilidade do teu estômago, só tira a sensibilidade. Aí, o que acontece? Vai ser filtrado por quem? Pelo fígado. O fígado que vai filtrar o sangue. Então, você está mandando química para o organismo, né? Para um órgão que já está sobrecarregado, para filtrar de novo, né? Então, putz... a Elisa perguntando, então o importante é cuidar do fígado? Também. Não é só, né? A gente é um organismo completo, então a gente tem que cuidar do todo, né? Do todo. O fígado é importante olhar com ele com carinho. Então, assim, a raiva, até onde a raiva te leva, né? Por exemplo, a Elisa, eu sei que agora recentemente levou ela a dar um salto na vida dela e mudar de vida e saiu, se exonerou de um cargo que ela tinha, que era garantido, mas que estava trazendo excessos de raiva. Eu já achei que você ia entregar a menina, levou ela a dar um salto, eu falei, pronto, ela deu uma voadora em alguém agora. Eu falei, porra, não entrega a mina, cara. Você entendeu, Elisa? Esse movimento que ele te fez levar, assim, ele chegou estava te fazendo mal e em um momento você tinha que cortar aquilo. Ele levou você a tomar uma atitude. Olha lá, com muita raiva. Muita raiva. Aí estão perguntando sobre câncer, né? Cara, é complicado falar assim, Karina, porque você tem um organismo inteiro, tá? Você falar que deu metástase no fígado e nos órgãos próximos, eu preciso ver aonde isso começou. Eu preciso conversar com a pessoa antes. Eu não posso falar que começou no fígado, começou... câncer é uma coisa que você vem remoendo a mágoa, né? Uma estagnação muito grave, né? Isso, a mágoa é uma coisa mais de vesícula, não é isso? A vesícula é um grande fator, mas assim, depende muito da emoção que você
prendeu ali, né? E é interessante se vocês verem, né? A metástase, ela se dá em grande parte dentro dessa sequência de órgãos que a gente estava comentando, órgãos ou víscera que a gente estava comentando aí. Então muita gente já, é que nem o baço, né? O baço, ele antigamente ele era conhecido como baço pâncreas, né? E depois tiraram o pâncreas, mas ele faz parte ali também, né? Então, assim, às vezes a metástase ela vai para o pulmão, muito comum ir para o pulmão, ir para o rim. Não, ela falou que começou no rim, né? Sim, e aí no rim pode ir para o fígado, por exemplo. Então, muitas vezes a metástase ela começa a seguir esse roteiro, né? Ou do rim, fígado, estômago. Exatamente. Né, que é exatamente o caminho que está fazendo aqui, né? Então você tem o rim está aqui, né? Sim. Então fígado, rim, que é água, vai para o fígado, que é madeira, de repente, né, pode espalhar. Sim, espalha por tudo. Ou por dominância também, né? Sim. Então. Que mais? Falando da Terra. Vamos voltar para a Terra. Volta para a Terra. Vamos voltar para a Terra, né? Vamos aterrar. A gente aí está com desequilíbrio de baço. Concentração, Fábio. Todo, né? Concentração. Então, o baço, né? Ele tem um baço e o estômago, né? Ele tem uma característica, por exemplo, né? De pessoas, por exemplo, da pele, né? Quando a gente estava falando sobre. Oi, a Yolanda é uma grande querida que eu conheço ela há uns 20 e poucos anos só. É uma lindona que mora lá perto da casa da minha mãe. Mas na época você não tinha cabelo branco, né? Acho que talvez já estava começando a última. Não, porque ela trabalhou na Orion comigo depois. Entendi. Já tinha cabelo branco, Iô? Então, assim, né, a gente estava falando sobre a leitura da cor, né? A leitura da cor no rosto, né, por exemplo, né? Pessoas em deficiência muito grande, né, é um pouco menos aparente, né? Não é tão quando é do elemento madeira é um pouco mais forte, né? Já fica um pouco mais evidente a coloração da pele esverdeada. O amarelo a gente é mais amarelado, né? Nossa tonalidade já é mais amarelada, né? Então, assim, isso acaba é um dos fatores que dificulta de você ver a deficiência do baço pela coloração, do baço ou do estômago pela coloração. Mas nós temos a boca. A boca é muito comum você ver que está em deficiência com algum problema. Não só a cor, por exemplo, é muito comum, o cliente chega lá e está com problema de espinhas, por exemplo, e aí começa a tomar aquela porcaria daquele remédio Rakutan. Cara, aquilo lá é um veneno tão grande, se as pessoas tivessem... Não, pro baço, ele destrói o baço. Ele destrói o baço, ele acaba com o seu sangue. Então, assim, ele para limpar o sangue, ele destrói primeiro. Então você pode ver, pessoas que tomam, o lábio é todo rachado. Todo rachado. Então, assim, isso o lábio fala de intestino, né? Então você está mandando O lábio está falando do baço e estômago, né? A boca. A boca é baço estômago? Baço estômago. Tá, estômago a parte de cima aqui, o intestino delgado a parte de baixo. Porque ele é o yang subsequente do caso, né? Então, assim, mas, por exemplo, afecções, né? Qualquer coisa febre estomacal vai estourar na boca. Não só nos lábios, mas na boca, né? Herpes. E, por exemplo, como é que chama? Tá precisando afta, né? Afta. Tá precisando fortalecer aí, tá esquecendo muito palavra, Nilton. Nossa, tá foda. Desculpa. Foda, eu lembrei. Tô precisando mesmo, rapaz. Tá fácil não. Enfim. E aí você tem os alimentos que a gente costuma indicar, né? Os alimentos que mais nutrem o baço, e eu indico muito isso, né? São alimentos de sabores doces, né? Então, vamos pegar pelo princípio, né? Qual que é o elemento? É terra. Quais são os elementos que ficam mais na terra? São as raízes.
Então, raízes de sabores doces são os melhores para nutrir seu baço. Batata doce, cenoura, beterraba, mandioquinha, são elixires, né? Para ajudar a fortalecer o baço, né? Então, assim, lógico, tem centenas de outros fatores, né? Mas uma forma básica que a gente costuma utilizar, o gobô também, ele é ótimo. Apesar do gobô, né? Que é aquele raiz de bardana, parece uma mandioquinha, só que bem fininha. Uhum. Ele nutre muito o ding, né? Mas através do baço. Então, o sabor adocicado dele. Também, né? O inhame ele é muito bom para comprida, não é isso? Isso. Ele oxida muito rápido, né? Então, se alimentar com essa raiz, ela vale ouro, assim, vale ouro mesmo. O pessoal está perguntando o inhame. O inhame ele é muito bom, principalmente para desintoxicar o fígado. Ele é excelente para casos, por exemplo, de dengue, até mesmo pós-Covid, pessoas com pós-Covid, ele é muito bom para ajudar a limpar o sangue. Então, só que assim, vamos lembrar, né? Ele entra no estômago, o estômago joga para quem, cada um que cuide do seu. Que cuide dos seus, entendeu? É porque Covid, ele tá falando de Covid, cara, o que você toma de remédio, se você pega a doença, vai parar no hospital, brincadeira, né, velho? É tudo experimental, né? Porque não se tem um remédio para a Covid, né? Então, assim, eles vão tratar os sintomas, né? Como a medicina chinesa trata. Né? O que eu acho mais legal com relação à Covid é que ela funciona de maneira única para cada um que pega. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, voltando aqui, ó, no gráfico aqui, deixa eu tirar isso aqui da frente. Né? Então, pensa no seguinte, você tem aqui excesso de pensamento, você tem aqui os medos, não, aqui os medos, aqui a tristeza, né? Na madeira você tem a raiva, no fogo você tem a, como é que fala? Euforia. Euforia. Né? Sim, então, o riso. Então imagina o seguinte, dependendo do sentimento que você tem, a Covid entra e age de maneira diferente em cada um. Então ela afetou teu rim, porque você anda com muitos medos, você afetou teu fígado, que a raiva está tomando conta. Cara, na verdade, o Covid especificamente, Fabião, uma das especializações que eu fiz foi sobre o Covid, né, na medicina chinesa. O Covid, especificamente, ele são duas vias que ele entra primeiro, depois ele aprofunda. E quando ele aprofunda, aí sim entra nisso que você está falando. Mas ele entra pelo pulmão e pelo baço. Então ele ataca pulmão e sangue. Sim. Entendeu? Então, assim. O baço. E aí depois ele agrava. Quando ele agrava, é o responsável pelo sangue. Então, por isso, quando você perde o olfato e perde o paladar, então você está falando olfato, pulmão, paladar, baço. Entendeu? Então, quando você entra quando a doença entra no seu organismo, ela começa a corromper esses dois, principalmente o pulmão. O pulmão ele é responsável pelo Wei Qi, que é seu sistema defensivo. A camada mais superficial é a primeira fonte de defesa que nós temos, né? Chama Wei Qi. Então, quando ele ultrapassa aquilo ali, ele já pega o baço, logo na sequência. Então começa a enfraquecer o sangue. Ele enfraquece o sangue e começa a aprofundar para os outros órgãos. Então, quando eu estava tratando o pessoal que vinha com Covid, né, com acupuntura, e o resultado estava sendo excepcional, tanto com acupuntura como fitoterapia também chinesa. Uhum. Então, tem cliente que saiu da maca voltando a sentir cheiro e gosto. Entendi. Fantástico. Fantástico. E lógico, me arrisquei, né, me coloquei em risco, mas acho que o que adianta você estudar se você não coloca em prática, né? Eu entro dentro desse aspecto, né? Então, assim, Bom, você não matou ninguém, né? Não matei ninguém, nem morri, né? Eu acho. Não morri. A Elise, ela tinha pedido para repetir os alimentos do baço, né? Os alimentos do baço são raízes de sabores doces. Então, beterraba, batata doce, mandioquinha, cenoura, o gobô. O que mais que a gente tinha falado? Eu acho que só. Cenoura, né? Falei cenoura? Acho que sim.
Você falou cenoura, beterraba, gobô, mandioquinha, batata doce. São os alimentos doces, né? Raízes doces. Sim, raízes doces. Em geral, doce, né? Tem pessoas, por exemplo, de sangue A, que ele tem um pouco mais. De sangue O, na verdade, tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, de digerir certos alimentos como esses. Mas, assim, em geral, o O ele come de tudo, né? Nada faz mal para eles, são indestrutíveis, né? Mas Você é o quê? Qual O positivo. é o O teu? positivo, é. Mas eu também não tenho sangue ó e eu como de tudo também. Não, é que, assim, dentro de uma dietoterapia, que o pessoal faz umas pesquisas aí, lógico, a gente meio que é igual porco, né? Porco come tudo, né? Não fica. Eu nunca tive problema de digestão, a não ser que já tivesse muito ruim, né? Enfim. Também nunca tive problema de digestão, não. É meio que avestruz, né? Pode comer qualquer negócio. Pode comer qualquer negócio. Você quer abrir para o pessoal fazer perguntas, Fabião? Já está em 15 minutos aí finais. Quem quiser fazer pergunta, manda aí. Pode mandar. Ó, peguei um outro. Legal, isso daí. É bem mais completo esse. Então, o que eu tenho aqui, né? O que pega? Reflexão, insatisfação, né? Então, o perfumado, o paladar... o adocicado. Fala de varizes, né? Também, né? O que é legal, varizes. Por que varizes? Porque o baço, ele... fluxo, né? Oi? Como? É o fluxo de sangue, né? Na verdade, não. O baço é uma curiosidade dele, que é mais uma das funções muito importante dele, né? O yang do baço, ele cuida de manter todos os órgãos nos seus lugares. Então, assim, por exemplo, pessoas com hemorroida, deficiência de baço, tem que tratar o yang do baço. As varizes, por que as varizes? Como ele mantém as coisas no lugar, ele mantém o sangue dentro do vaso. Então, se ele tem deficiência, a parede do vaso ela está deficiente, então ele gera as varizes. Entendeu? Problemas de bexiga que cai, pessoas que têm esse tipo de deficiência, né? É o endométrio, né? Endométrio, ele é tratado através do baço também. Que mais? Tem mais alguma coisa nesse gráfico, Fabião? O que ele fala do perfumado aqui? O que ele quer dizer com perfumado? É porque ele traz o sabor, né? Quando a gente fala de sabores, é o adocicado, né? E é meio difícil de entender isso daí, né? Porque ele vem com perfumes adocicados. Só que esse perfume adocicado, se você parar para analisar dentro do que é o baço, na verdade, o elemento terra, na verdade, é aquele processo início de potrificação. Então ele é um cheiro bem ele fica no limiar ali entre o agradável e o desagradável. Entendeu? Perto de um azedo, quase. O azedo seria mais fígado e coração, né? Ele é o mais adocicado, ele é mais floral, assim, né? Um adocicado mais floral. Estão perguntando como aumentar o yang do baço. Então, o yang do baço, assim, além dos tratamentos, né, com acupuntura e moxa principalmente, né, a moxa ela é fundamental nesse aspecto, os alimentos que a gente comentou, tá? Então, assim, geralmente comê-los quentes, principalmente. A gente está falando de yang, a gente está aquecer e comer. Porque como a beterraba, por exemplo, você pode fazer salada dela, né? Algo nesse sentido. Então, em vez de fazer isso, faz ela refogada ou cozida, quente. Não, quente seria dentro da alimentação mais quente. Mas assim, quando pega o yang do baço, um dos melhores métodos realmente é a moxa, assim, indiscutivelmente. Pessoas com hemorroida, por exemplo, tem um ponto que fica, na verdade, no topo da cabeça, no VG20. A moxa, no VG20, principalmente, é um dos principais. Teve cliente, lógico que... Eu vou falar
que eu já tive, né? Não sei quem não teve, mas né? Fiquei bicudo, né? E aí eu coloquei em volta do umbigo, eu tenho aquela mocha botão, né? Sim, sim. Coloquei em volta do umbigo, cara, foi engraçado, porque deu, acho que 35, 40 minutos depois que eu tinha tirado a mocha, aquele negócio... Né? Então, mas ali por quê? No umbigo ali você tem o ponto VC8, né? O vaso De concepção. Concepção 8. É um ponto que você não coloca direto nele, você pode colocar ao redor. Mas ele faz o quê? Ele é o mar da energia yin. Só que você joga e o baço, ele é o quê? Ele é um órgão é yin. Só que todo o yin também tem o yin e yang dentro dele. Então o yang do baço, quando você fortalece ele com mocha, você fortalece o yang do baço diretamente. Entendeu? Então assim, é um dos pontos que a gente usa também para hemorroida, mas um dos melhores que tem é o VG20, que fica na outra extremidade, né? Então cada um numa extremidade, um puxa o outro. Cabeça aqui, né? Mas você pega a linha da orelha, você bota a agulha e esquenta. Não, é mocha. Não, só mocha. Só mocha. A mocha, o Nilcimara, ela é feita de artemisia, né? Uma erva chamada artemisia, que é muito parece um cigarro, né? Tem vários formatos, na verdade, né? Exatamente. Só que tem muitos formatos, tem lanta e tal. E assim, não se tem, para você ter uma ideia de tão antigo que é esse tratamento, né? Você não tem uma literatura oficial sobre a mocha, para você ter, e ela é mais antiga que as agulhas, ela era utilizada muito antes das agulhas. Tem aproximadamente 7.000 anos de estudo em relação a isso. Só que ela tem uma correlação energética com a gente muito fantástica. Ela, não em experiência, mas em atendimentos, por exemplo, ela segue exatamente o meridiano, ela tem uma relação química, física com o nosso corpo que é fantástica. Então, às vezes, por exemplo, peguei um caso de uma inflamação no pulso. Que eu vou achar aqui. Tá. Uma inflamação no pulso. Ela tem duas fumaças, uma da combustão e uma fumaça mais densa que fica mais aderida à pele. E essa fumaça ela começa a vazar do suporte dela e começa a seguir o meridiano certinho, indo até o próximo ponto e formando um vórtice. Então, assim, ela tem uma inteligência com o nosso corpo que inexplicável, falando bem a real. Olha, eu tenho aqui em casa dessa daqui. Tá. Beijo, Jô. Obrigado por assistir a gente aí. Brigadão. Eu tenho dessa daqui que é um botãozinho que você coloca no ponto que você quer trabalhar, certo? Isso. É isso aqui, né? Botou e a erva é essa lã. Né? Ó. Isso. Você botou fogo nessa lãzinha aqui, ela vai esquentar esse suportezinho para ela aqui, né? E você põe isso exatamente em cima do ponto. Né? Exato. Ele vai esquentar o ponto. O que você pode fazer também, que eu vi muita gente fazendo também, é você colocar a agulha no ponto, você tem esse vaziozinho aqui para colocar a fundinha da agulha aqui, né? E aí ele esquenta a agulha e leva o calor lá para dentro do ponto. Para dentro. Saudade também, Sô. Beijão. Soraya. Sorainha, faz muito tempo, né? Faz tempo. Então, o baço, me fala uma coisa, ele cuida inchaço na perna, não é deficiência no baço? Sim, ele não consegue conter. Então, tudo que não dá para conter é responsabilidade do baço. O baço também ele é responsável pelos grandes músculos, né? Então, uma característica também muito comum de queixa que o pessoal traz para a gente é peso nas pernas. Tudo que é pesado, né? Tudo que leva para baixo é deficiência, né? Mas uma característica muito comum, né? A pessoa reclamar de peso nas pernas, né? Como a perna estivesse pesando 1 tonelada para andar. Isso daí também é deficiência do baço, principalmente do yang do baço, né? Quando tem líquido, né? Começa a acumular líquido nas pernas. Isso, né? Exatamente.
Que eu ia falar? Grazi, você está perguntando aonde compra, né? Produtos de acupuntura tem loja específica, né? Medicina chinesa. Agora, é duro, Grazi, você comprar e arriscar usar, porque você pode fortalecer uma coisa que não está precisando daquilo, né? E bagunça um pouco outras coisas, né? Como a gente está olhando aqui pelo gráfico, né? Uma coisa influencia diretamente outra, né? Então, por exemplo, eu tô com raiva, eu tô com gastrite nervosa, a gastrite está pegando aqui no meu estômago. Gastrite, lembrando que é calor, né? Você vai colocar mais calor, né? Você vai colocar mais calor. Veja, o que está causando isso é a raiva que vem aqui do fígado, né? Exato. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia trabalhar a respiração, olha só, a respiração para atacar o fígado, diminuir a energia para o fígado parar de atacar o meu estômago. Tá? E aí, uma coisa que funcionaria nesse sentido, Fabião, só desculpa te cortar, é o agrião. O agrião, ele fortalece o pulmão e esfria o fígado. Na couve. Então ele vai... Não, o agrião, a couve é quente. O agrião, ele esfria. Uhum. O agrião, ele esfria. Mas aquele agrião de talo grosso, que vende em feira, não aquele hidropônico. Aquilo lá, nunca vi resultado, sendo bem sincero. Desculpa só ter te cortado, assim. É que, se eu esqueço, acaba passando, né? Não, então é um alimento que... A natureza, ela é sábia, né? Então, quando alguém vem e te fala alguma coisa que você se irrita, a primeira coisa que você faz é dar aquela suspirada, né? Aquele... Filha da puta, né? Então, mas veja, olha só, o teu fígado já está com aquela energia para, né, estilhaçar, e a natureza já dá essa suspirada que é para... calma, mano. Calma, segura aí. Relaxa aí. Quando você está nervoso, só a respiração é curta, né? Ela é curta? Ela é curta. Então, quando você respira fundo e solta, você relaxa toda a musculatura. O princípio da quiropraxia. E relaxa o corpo todo, né? Relaxa o corpo todo. Entendeu? E o yoga, por exemplo, né? O yoga, ele é muito... trabalha-se muito a respiração, né? Para você ver os yogis assim, os caras tudo zen, né? Zen nada na cabeça, eu não consigo, velho. Eu gosto muito do yoga. Mas, enfim, acho que está acabando o nosso tempo, né, Fabião? Está acabando o nosso tempo. A gente que não deu certo de fazer yoga com a Tereza. Com a Tereza, né, coitado. Pois é, aí ia sofrer muito, né, os dois na mesma aula. Porque a gente não saiu da quinta série, né? Eu ainda repeti a quinta série, não sei você. Eu também. Fiz 2 vezes. Eu também. Saiu da quinta série, mas a quinta série nunca saiu da gente. Exatamente. E aí, quando a gente está numa sala de aula junto, não dá, né? Não dá certo. Não. Até que a gente se comportou em alguns cursos até. É verdade. Aquele de Marma que a gente fez, a gente se comportou. Se comportou. Mais ou menos, né? Porque na hora de praticar, a gente dava uma zoadinha. Sim. Mas é aí que entra a piada, né? Vamos ser alegres, vamos botar o coração para trabalhar. Exato. Evita um monte de problemas e doenças. Um monte de problemas e doenças. Bom, como é que você quer fazer, bonitão? Vamos deixar marcado toda segunda-feira às 4 da tarde? Às 4? Pode ser. Ou então, se preferir algum outro dia e horário que o pessoal prefira também, a gente coloca uma enquete, o que você acha? Beleza, a gente bota a enquete, aí a gente define direitinho. A gente tem mais 4 encontros aqui, no próximo a gente fala do pulmão, certo? Isso, exato. Afecções que podem pegar o pulmão, né? Por mais leves e tão esclarecedoras como essa. Imagina, Elisa. Turminha do fundão, é nóis. Turminha do fundão é nóis. Né? Então, semana que vem a gente fala sobre pulmão e intestino grosso. Certo? Exato. Elemento metal. Vai ser uma cagada. Não soltamos nenhum até agora, vai, Fabião. Cara, mas vamos colocar assim, né? Vamos colocar para fora tudo aquilo que não serve mais pra gente, né? Isso, aí vai entrar bastante a parte de leitura corporal. Isso, vamos trabalhar o desapego. Tá tudo certo.
Beleza? Soltar essa bosta toda. Essa merda toda. Né? É aquilo, né, cara? Você tá com gordura na frente da barriga, né? Você tem gordurinha na barriga, o que tem Bastante. atrás da barriga? É o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ano, certo? O que tá te engordando? É toda aquela merda que você não põe pra fora, certo? Tá retendo Exato. por quê? Né? Sim, É isso aí. é Então, isso. gente, um beijo. Semana A que live vem. vai ficar salva na página do Fabião. Para quem é meus amigos e seguidores aí, vai estar na página do Fabião. Só seguir esse monstro aí. É um grandíssimo terapeuta, um dos maiores nomes na parte de leitura facial e corporal que eu conheço no Brasil. E a gente vai se encontrando Olha a aí. Leda falando, queria ver os dois todo dia. Vem fazer uma visita pra gente aqui. Você não aguenta muito tempo, não. Né? Então, gente, um beijo, Nilton. Valeu, Outro velho. beijo. Valeu, meu querido. Valeu, Obrigadão. mano. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.